Quando chegamos ao final da carta aos Colossenses, parece que o apóstolo Paulo está só encerrando a mensagem e mandando saudações para as pessoas. Mas quando nós lemos com atenção, nós percebemos algo acontecendo aqui. O apóstolo Paulo passou capítulos inteiros falando sobre a supremacia de Cristo. No capítulo 1, ele mostra Jesus, a imagem do Deus invisível. No capítulo 2, ele confronta falsas doutrinas e filosofias humanas. No capítulo 3, ele fala sobre a nova vida em Cristo. No 4, ele orienta a igreja sobre o comportamento, a sabedoria, a perseverança e a oração. E nos versículos finais desse mesmo capítulo, ele começa a citar alguns nomes. Para muitas pessoas, isso parece só uma formalidade, mas biblicamente, nomes no final de cartas revelam quem sustentavam a igreja nos bastidores. E no meio desses nomes, o apóstolo Paulo, ele destaca um nome, não por seus feitos públicos, por milagres, pela sua fama ou pela posição dessa pessoa, mas porque ele orava. Nós estamos falando de Epáfras. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele ou uma ministração inteira sobre ele. Talvez ele nunca tenha aparecido nas grandes pregações da internet, mas o céu faz questão de registrar o seu nome eternamente aqui. Existem pessoas que marcam a terra pelo que elas mostram, mas também existem pessoas que marcam o céu pelo que elas fazem no secreto. Epáfras provavelmente foi o homem que levou o evangelho até Colossos. Paulo já havia falado dele no capítulo de número 1, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo. Ou seja, aquela igreja talvez existisse porque um homem decidiu orar, discipular e permanecer fiel. E agora o apóstolo Paulo está terminando a carta, podendo elogiar a sua inteligência, a sua liderança, a sua eloquência, mas não. Ele diz que Epáfras sempre lutava por vós em orações. A palavra lutando aqui, no grego original, ela é agonizomenos. É a mesma ideia de agonia, combate, esforço extremo. O apóstolo Paulo está dizendo que Epáfras não fazia orações superficiais. Ele tratava a oração como guerra espiritual. Isso muda completamente a nossa visão sobre a oração, porque hoje muita gente trata a oração como uma obrigação religiosa, como um ritual, uma tarefa do dia. Mas biblicamente, quando nós olhamos para a oração, ela nunca funcionou como uma decoração espiritual do nosso calendário. A oração, ela é um meio de sobrevivência. Jesus orava de madrugada, Daniel orava 3 vezes por dia, Ana chorava no templo, Jacó lutou até o dia amanhecer com um anjo, os discípulos permaneceram em oração, em Atos, e Epáfras, ele entra nessa linhagem de homens que entenderam que existem batalhas que só são vencidas diante de Deus. Quero que você observe aqui, o apóstolo Paulo diz que Epáfras lutava por vós, não por ele. Ele não estava orando apenas por si mesmo. Isso é maturidade. Maturidade espiritual, posso dizer que é um nível mais avançado que tem. Porque no começo da nossa caminhada, quase toda a nossa oração gira em torno de nós mesmos. Senhor, me ajuda, me livra, me abençoa, abre portas para mim. Deus ouve, com certeza. Mas quando alguém cria raízes profundas em Deus, ele amadurece tanto espiritualmente que ele começa a carregar pessoas diante de Deus no joelho. Aí a oração, ela muda. Senhor, visita aquela casa. Senhor, abençoa aquele filho. Fortalece aquele casamento. Levanta aquele homem. Cura aquela mulher. Pergunte para alguém que realmente tem vida de oração, quanto custa para ela orar por você? Provavelmente ela vai responder que não custa nada. Porque quem aprendeu a interceder não vende lágrimas. Não comercializa a compaixão. Ela não negocia joelhos dobrados. Pergunte também para essa pessoa quanto tempo ela faz um devocional diário. Talvez ela responda tempo certo, hora certa. Não existe. É o tempo todo. É lavando louça, é dirigindo, é no ônibus, no trabalho, fazendo comida, limpando casa.
Quem entendeu a necessidade da oração não trata a oração como um evento, ela trata como respiração. Tem gente que separa minutos para Deus e tem pessoas que aprenderam a caminhar o dia inteiro com Ele. A oração, ela é o combustível da alma. Mas muita gente vive tentando andar na reserva espiritual. Quem vive sem oração até anda, mas anda empurrando a própria vida, anda pesado, anda cansado, anda sem vigor, sem paz, sem direção. Faz força para sustentar no braço o que deveria estar colocando nos joelhos. Anda literalmente na reserva espiritual. Mas a reserva, ela não foi feita para andar. Ela foi feita para nos levar de volta ao lugar do abastecimento. Tem gente tentando vencer a ansiedade sem a presença de Deus, tentando vencer a tentação sem a oração, tentando sustentar uma família sem estar levantado, tentando sobreviver espiritualmente totalmente desconectado da fonte. E sabe o que é mais forte nisso tudo? É quando não tem mais nada para ser feito, sempre aparece alguém procurando uma mulher ou um homem de oração e que tenha intimidade com Deus. Se a medicina falhou, o dinheiro não resolveu, os conselhos se acabaram, então alguém procura você e diz: ora por mim. Porque no fundo nós sabemos que tem guerras que só são vencidas na oração. E a Bíblia diz em Apocalipse que as orações dos santos sobem como um incenso diante de Deus. O Espírito Santo nos confronta nessa palavra e nessa tarde de hoje. Qual tem sido o nosso cheiro diante do céu? Há quanto tempo Deus não sente o aroma da sua entrega? Que nós possamos ser um Epáfras dessa geração. Não apenas alguém que fala de Deus, mas alguém que fala com Deus. Não só alguém que aparece, mas que sustenta vidas no secreto também. Porque se o céu conhece a sua voz, com certeza você não está vivendo em vão aqui. Deus te abençoe. Compartilhe e comente essa palavra com o máximo de pessoas que você puder.